E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Sagrada no Salmo número 51. Vamos ler aqui alguns versículos, não é? Mas você aí, do lado de lá, você pode ler depois com toda calma, tranquilidade, para ser abençoado também, ok? Olha só, no Salmo 51 está dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Eu não vou ler o restante, mas nós vamos falar sobre o contexto deste salmo de Davi, especialmente quando o profeta Natan veio lhe confrontar, o confrontou, não é? A respeito do seu pecado com Batseba. Davi, ele assim como eu, como você, ele também pecou e ele também peca. Como eu e você, nós pecamos também. Nós não somos perfeitos e não temos, posso dizer, o direito de questionar ninguém e julgar ninguém pelo seu pecado. Talvez nós tenhamos esse péssimo hábito de julgar o outro pelo seu pecado, mas porque talvez seja só diferente do nosso. E aqui Davi, ele pecou. Só que Davi, ele foi estabelecido como um homem segundo o coração de Deus por uma questão muito simples. Ele tinha esse coração que permitia esses recomeços. A nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. E esses recomeços, eles se pautavam na vida de Davi porque ele conhecia a misericórdia e a bondade de Deus. Veja só esses dois versos que nós lemos. Davi, ele se apoiou, que ele pediu a compaixão de Deus pelo grande amor de Deus, que ele apagasse as suas transgressões. Ou seja, Davi, ele sabia com quem estava falando. Deus, ele não tem interesse nenhum em te condenar, muito pelo contrário, por te salvar, ele mandou o seu único filho, Jesus Cristo, vir morrer em nosso lugar para que nós tivéssemos a vida e a vida eterna, porque a morte que a Bíblia nos fala é essa separação de Deus e nós não queremos estar separados. Se Deus quisesse nos separar dele ou quisesse apenas nos condenar, ele já tinha acabado com isso tudo, já tinha resolvido tudo e vida que seguia. Não é verdade? Agora Davi, ele conheceu, ele se alicerçava na misericórdia e na bondade de Deus. Para recomeçar, nós precisamos de aprender com Davi que devemos também nos alicerçar no estado de conhecimento e de reconhecimento do nosso pecado. Nós precisamos saber onde nós erramos e temos que ser sinceros nisso. Precisamos dar nome aos nossos erros. Quando nós oramos, Senhor, perdoa os meus erros. Ok, essa faz parte da oração. Mas quais são os seus erros? Quais são os erros que estão te incomodando? Quais são esses erros que estão te tirando a paz, que estão te minando, estão tentando te segurar, estão tentando te parar? Você sabe o nome? Então, vá nominando um a um diante de Deus e peça a vitória sobre cada um desses erros. Davi, ele se apresentou aqui de Deus reconhecendo o seu pecado de adultério, o seu pecado de assassinato. Por isso, Davi, ele teve e contou com a misericórdia de Deus, porque ele reconheceu o seu erro. E Davi também, conhecendo a bondade, conhecendo o seu erro, Davi, ele recomeçou reconhecendo a graça do perdão de Deus. Não tem coisa melhor do que receber esse perdão de Deus. Ter a certeza que Deus não nos vê, não nos olha, não nos ama segundo as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele nos ama porque nós somos o que somos e Ele sabe. Então, reconheça esse perdão de Deus, se aproprie do perdão de Deus. Nós aprendemos na palavra do Senhor, em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele seria fiel e justo para nos perdoar os pecados e, melhor, nos purificar de toda injustiça. Essa purificação é aquela limpeza na nossa mente quando muitas vezes o inimigo, as outras pessoas, nos rotulam. Olha só, Deus, ele nos purifica de injustiça.
A justiça seria a gente ser condenado pelo nosso pecado, mas a injustiça passou a ser, com o perdão de Deus, esse questionamento sobre tudo de errado que nós fizemos. E Deus nos purifica exatamente disso. E claro, Davi aqui nos versos 10 e 12, ele se alicerçava no seu desejo de mudança. O que ele diz? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi, ele sabia exatamente que poderia contar com Deus para as mudanças que ele precisaria passar. E não se engane, mudança não vem de uma hora para outra. Não há uma varinha de condão, plim, que vai te transformar de um sapo num príncipe de uma hora para outra, de uma gata borralheira para uma princesa de uma hora para outra. Não vai. Toda mudança nas nossas vidas, elas começam de dentro para fora. E tais mudanças, elas se dão por um processo. Nós precisamos entender esse processo, nos submeter a esse processo e, claro, termos muita diligência para essa mudança na nossa vida. Então, se você caiu, se você está desanimado, se você aí está assolado, saia dessa posição com uma oração. Essa oração de reconhecimento da bondade de Deus, do seu pecado, se aproprie do perdão e, claro, deseja essa mudança, que é isso que Davi aqui nos ensina e é sobre isso que nós vamos caminhar, porque é a palavra de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.